Você está feliz? Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém? O Senhor tem derramado a sua alegria sobre nós e a força que tem sido gerada em nós é justamente para que o reino dele venha se expandir cada vez mais em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Evangelho de Mateus, capítulo 25. A partir do verso 1. Mateus 25, a partir do verso 1. Só queria reforçar, enquanto você vai procurando aí, o aviso da ordenação que vai ser no próximo final de semana, dia 31, às 19 horas. Nesse evento especificamente, nós não teremos ministério infantil, tá bom, gente? Só para você também se programar com o seu filho, deixá-lo com alguém. Caso você tinha pensado de trazê-lo, nós não teremos ministério infantil nesse evento especificamente, tá bom? Mateus 25, a partir do verso 1, a Bíblia diz assim: o reino dos céus será, pois semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Espírito Santo, nós clamamos aqui para que o Senhor venha realmente trabalhar em cada um dos corações que vieram nesta manhã, nesse lugar, que estão conectados conosco de forma online. Nós te damos liberdade, Espírito de Deus, de agir, de falar conosco, de trazer o entendimento que o Senhor quer que tenhamos para esse tempo específico, que o Senhor realmente venha encher os nossos corações da sua vida e que os nossos corações estejam preparados para aquilo que o Senhor quer derramar, para aquilo que o Senhor quer liberar sobre nós, em nome de Jesus, ó Pai. Eu repreendo daqui tudo aquilo que não pertence ao Senhor, toda arma forjada contra nós não prosperará em nome de Jesus. Que venha o teu reino, se manifeste entre nós, a sua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém? Queridos, eu preguei sobre esse texto, não sei se no final do ano passado, e quando o Senhor me trouxe nessa manhã para comentar novamente, a primeira coisa que eu falei para Deus foi: Senhor, parece que eu já falei, não sei se o Senhor se esqueceu. E a gente tenta... O senhor está bem ocupado aí, tem bastante coisa para fazer no mundo, né? E é brincadeira, tá, gente? Mas Deus, ele não perde o controle, a palavra dele, como ela mesma disse, renova, né, todas as vezes. E eu creio que realmente é algo específico de Deus para ser falado conosco nesta manhã, nesse dia, né? E esse texto ele fala, é uma parábola. Parábola é uma história. Muitas vezes Jesus usou essa forma para pregar, para trazer uma mensagem, para trazer um anúncio. E ele, nesse contexto, ele fala da parábola das 10 virgens, né? 5 prudentes que estavam preparadas para a chegada do noivo e 5 imprudentes que estavam despreparadas para a chegada do noivo.
E a gente entende profeticamente que está falando também da volta, do retorno de Jesus e da necessidade de nós, como igreja, estarmos vigilantes, atentos e preparados para esse grande dia. Ou mesmo, num contexto presente, estarmos realmente disponíveis e preparados para aquilo que Deus quer derramar sobre as nossas vidas. Nós precisamos realmente entender a necessidade da vigilância, de estarmos conectados com o Espírito Santo, para não perdermos absolutamente nada. Agora, falando de um plano profético, escatológico, da segunda vinda de Jesus, nós precisamos entender que esse texto ele também traz esse anúncio da segunda vinda e da necessidade de nós estarmos realmente atentos e preparados para esse grande dia. Há uma promessa da parte de Deus, que o próprio Jesus anunciou, de que Ele voltaria para buscar a sua noiva, amém? Eu e você, como igreja, somos a noiva do Cordeiro, que Ele vem buscar para realmente se casar com ela e acontecer esse grande evento matrimonial, esse grande evento extraordinário, a grande festa. Você com certeza não participou de nenhum casamento que chegue perto do que acontecerá conosco, amém? Vai ser maravilhoso em nome de Jesus. Então o texto ele fala da volta de Jesus. E se a gente olhar, queridos, e pensarmos, será que existe uma literalidade nesse texto? Se existir uma literalidade, e aqui eu estou conjecturando, nós precisamos ficar muito mais atentos, porque ele está falando de 5 prudentes, e ele está falando de 5 imprudentes. Se houver uma literalidade, nós estamos falando que 50% da igreja não vai se casar com o noivo. Você já parou para pensar nisso? É muita gente. Não é verdade? Nós estamos falando de 50%, 50% estavam preparadas e 50% não estavam preparadas. 5 estavam preparadas e 5 não estavam preparadas. Se houver uma literalidade nesse texto, queridos, olha a preocupação que eu e você temos que ter. Simplesmente pelo fato do texto nos anunciar a necessidade de vigiarmos, já é mais do que suficiente para eu e você realmente nos atentarmos para estarmos preparados para esse grande dia. Agora, se houver uma literalidade nesse texto, muito mais. Porque nós estamos falando de noivas, de 10 noivas, 10 que estavam ou poderiam estar ali prontas para o grande banquete, para o grande casamento, mas infelizmente 5 não estavam preparadas. E o Senhor nos convida a estar preparados. Amém? A pandemia, ela trouxe muita projeção da igreja para o final dos tempos, A igreja começou a pensar, porque quando acontece catástrofes, a igreja começa a falar muito em Apocalipse, começa a falar muito na volta de Jesus, E a pandemia trouxe muito isso. Você nunca ouviu falar tanto nos últimos tempos sobre o Apocalipse, como tem acontecido, tem se falado muito. E realmente, queridos, eu acredito que nós precisamos estudar, nós precisamos realmente compreender, nós precisamos saber o que Deus tem preparado para nós no final dos tempos, nós precisamos saber como vai ser os desdobramentos proféticos, a conclusão de todas as coisas. Eu creio realmente na importância disso, Não estou aqui para dizer que isso não é importante, nós precisamos, e ficarmos alheios a esse conhecimento é imprudência também. Nós precisamos realmente saber. Mas eu acredito, querido, que mais importante do que saber sobre as coisas, dos desdobramentos do final dos tempos, é estar preparado para o final, independente de quando for e como for. Isso é mais importante. Não é que não é importante sabermos das coisas como elas vão acontecer. Mas o que é mais importante? Mais importante é estar preparado. É estar pronto. É ser prudente. Independente de quando for. Independente de como for. Se vai ser o arrebatamento antes da tribulação, se vai ser depois, se a igreja sobe, se a igreja desce, se o céu vem, se a terra vai. Queridos, nós precisamos, no final das contas, a gente vai cair numa máxima que é estar preparados para aquele momento. Sim ou não?
É isso que é mais importante. Então, sim, vamos estudar a respeito do Apocalipse, vamos estudar a respeito de como vão acontecer as coisas, né, ver as interpretações do Apocalipse, mas vamos entender que existe uma importância muito mais profunda, que é estar preparado para esse dia. Que é estar pronto para que quando o noivo aparecer, nós estarmos ligados, nós estarmos com as nossas candeias prontas, acesas, com óleo, para que realmente esse dia seja vivido da forma como ele pode e deve ser vivido, amém? Essa é a proposta de Deus. E quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que, infelizmente, isso não aconteceu com metade das virgens aqui. E não aconteceu por quê? Talvez elas soubessem, porque elas pegaram as suas candeias, sim ou não? Tanto quanto as prudentes. Elas foram para um lugar determinado, sim ou não? Elas sabiam que o noivo ia chegar em algum momento, sim ou não? Então elas tinham o conhecimento dos desdobramentos daquele momento, de que iria acontecer aquele momento. Elas sabiam. Só que a Bíblia diz que o noivo demorou a chegar. E de repente ouviu-se um grito. Ele chega. Todas acordam. As 5 prudentes tinham levado vasilhas de óleo, reserva. Estavam preparadas para manter a candeia acesa. As imprudentes não. Ou seja, elas sabiam que iriam acontecer, mas isso não é suficiente para você viver esse momento. Você precisa estar preparado para esse momento. Você entendeu isso, querido? Amém? A necessidade de estarmos preparados. Então, qual é a minha função como pastor? É estar preparado e é preparar a minha igreja para esse momento, independente de quando for ou como venha a ser esse momento profético. Amém? Esse é o propósito. E o que nós extraímos desse texto, queridos? A primeira coisa que eu quero trazer para você é que as experiências que você teve com Deus no passado, elas não são suficientes para te manter prontos para o futuro que Deus reservou para você com Ele ou para a igreja com Ele. Elas não são suficientes. As virgens imprudentes, elas tinham óleo, sim ou não? E se você olhar o texto, o versículo 3 diz assim, queridos, eu tenho alguns problemas às vezes que são esquisitos, às vezes eu tenho uns toques. Eu sei que é lá fora. Eu vou pedir para fechar aquela porta lá de emergência, por favor. Nós estamos aqui com o limite. Desculpa, gente, essas são as minhas limitações. Às vezes eu estou no discipulado, lá a garrafa de café fica... Eu perco o discipulado, querido. Perco o fio da meada. Os discípulos gostam quando a garrafa vai... perdeu o fio da meada, graças a Deus. Ô Jesus, garrafinha. Dá uma ajuda. Vamos aqui. Versículo 3 diz assim: as insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. O texto está dizendo. Daí o versículo 8 diz assim: as insensatas disseram aos prudentes: dêem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Ou seja, elas estavam acesas, elas só não tinham levado óleo reserva para manter a candeia acesa para todo momento, até o final das coisas, porque o noivo demorou a chegar. Ou seja, elas tiveram uma experiência, elas sabiam da necessidade do óleo. O óleo fala da unção do Espírito, fala do derramamento do Espírito, fala de algo que nós retemos em nós, que vem da parte do Espírito Santo nas nossas vidas. Mas a experiência que tivemos em um determinado momento com Deus, ela não é suficiente para nos manter durante toda a nossa trajetória com Ele, ou para chegarmos preparados até o grande dia.
Aquilo que você viveu um dia, no dia da sua conversão, no dia daquele encontro com Deus, no dia daquela experiência num culto, num dia que você estava no seu quarto se relacionando com Deus e de repente Deus veio de forma extraordinária, ela não é suficiente para te manter aceso até o final dos tempos, queridos. Há uma necessidade de um renovo constante, e isso é prudência. Prudência é estar constantemente preparados, realmente se colocando diante da presença de Deus para receber aquilo que Ele tem para derramar sobre as nossas vidas. Amém, queridos? Então, assim, eu lembro de inúmeras experiências que eu tive com Deus. Eu lembro de uma no carro que eu tive que parar o carro porque a presença de Deus foi tão intensa. Queridos, é trazer memória o que me dá esperança. Mas aquilo não é o combustível que me mantém hoje. Aquele combustível espiritual, ele cessou por um tempo, foi uma experiência, foi um momento. O que me mantém hoje é o que? É o dia a dia, é todos os dias eu parar no posto de gasolina celestial e colocar combustível para viver a minha vida espiritual. E é isso, é manter a candeia acesa para que realmente nós estejamos preparados. Então não basta uma experiência e achar que ela é suficientemente capaz de te levar até o grande dia, até o grande casamento. Você vai precisar se preparar. Você vai precisar se renovar. Você vai precisar constantemente estar ali na presença de Deus. Isso fala de uma vida diária na presença de Deus. Relacionamento, queridos. Experiência sem relacionamento se torna religiosidade. Por quê? Porque eu me mantenho, a minha base do cristianismo é uma experiência, e isso não é suficiente. É relacionamento, é constante, é vida diária com o Espírito Santo, é que vai me manter aceso, preparado para o grande dia. Então as imprudentes, elas tiveram uma experiência, elas tinham óleo, elas até tiveram por um tempo as suas candeias acesas, mas elas não tinham o suficiente para o grande dia. Segunda coisa, a responsabilidade de estar preparado, ela é pessoal, queridos. Isso é também muito importante. Por quê? Porque quando o noivo aparece, o grito vem, o noivo chegou. Elas acordam, todas vão preparar as candeias. As imprudentes se dão conta de que não tem mais óleo. O que elas fazem? Elas vão pedir para as prudentes. Mas que essas prudentes, elas não têm compaixão. Queridos, a Bíblia não fala, né? Até porque é uma parábola. Mas será que não seria o sentimento de muitos de nós? Meu, que falta de amor. Que falta de compaixão, não dividir um pouquinho. E a gente usa a Bíblia. Compartilhar as coisas uns com os outros. Por quê? Porque isso é relacionamento pessoal, querido. O que eu carrego no meu relacionamento pessoal com Deus não é dividido com a minha esposa no sentido do relacionamento dela pessoal com Deus. Não é o que eu posso abençoá-la, eu posso liberar tantas coisas, ela receber de Deus por meio da minha vida. Mas ela é responsável para estar preparada para esse grande dia, independente de mim. Assim como eu sou responsável pela minha própria vida para estar preparado para esse grande dia, independente dela. Então, por um tempo, no início do nosso relacionamento, as experiências da minha esposa me conduziram, me ajudaram, me fortaleceram, me impulsionaram. Mas em um determinado momento eu precisei tomar uma atitude e falar assim, ei, é a minha experiência, é o meu relacionamento, e o que vai me levar para o céu é o meu relacionamento individual com Deus. Não é porque o meu pai é pastor, como ele é, que eu vou para o céu. Não é porque eu tenho uma trajetória na igreja já de tantos anos que isso vai me dar sustentabilidade para ir para o céu. Não é o que o outro pode me dar, é o que eu tenho de relacionamento com Deus. Amém? Isso é individual, gente. Isso é individual. Então, assim, num relacionamento às vezes conjugal, a gente fez, meu marido está orando lá, glória a Deus. Nossa casa está segura, está protegida. Não. O que ele está fazendo, ele pode estar até abençoando a família e precisa e necessita disso.
mas a tua individualidade com Deus é a tua individualidade com Deus. O noivo não vem buscar um casal. Ele vai se casar com uma pessoa, ele vai se casar com a igreja, mas é uma pessoa, somos indivíduos, somos seres únicos para ele. Então, a responsabilidade de estar preparado, ela é pessoal. Ninguém pode te dar aquilo que é só sua responsabilidade de conquistar. Amém, gente? Terceira coisa. Precisamos estar abertos para o óleo novo. A gente fala de vinho novo, né, porque a Bíblia traz isso. Mas o óleo novo, queridos. Às vezes a gente se fecha para o novo de uma forma, por quê? Porque o antigo, o tradicional, humanamente ele gera um nível de segurança em nós. Porque a gente já sabe, já experimentou. Não é assim? Eu, por exemplo, quando eu vou sair para um momento especial com a minha esposa num restaurante, especificamente, que eu sei que eu vou gastar um pouco mais, dificilmente eu vou num lugar simplesmente porque, não, eu acho que é bom. Eu preciso ter uma segurança da minha experiência com aquele lugar, ou de uma indicação de alguém que eu sei que é um gordinho que gosta de comer. Que daí eu sei, esse aí não vai dar uma na trave, esse aí vai dar dentro. Não é assim, agora sim, eu vou me aventurar. Às vezes a gente se aventura, mas para um momento especial, não é? Dia do aniversário de casamento. Eu vou jogar na loteria nesse sentido? Eu preciso, agora, não, vamos dar uma saída, vamos tentar, vamos experimentar um acordo, né? Aí é diferente. Então, por quê? Porque esses lugares de segurança, eles são importantes para nós. E de repente experimentar o novo, não, eu abdico do novo. E de repente se o novo ele é muito melhor do que aquele lugar que você tem segurança já há tanto tempo. E quantas vezes isso acontece conosco, sim ou não? Isso é com Deus também, mas o novo, ele traz certas inseguranças. Por quê? Porque é abdicar já de um lugar que eu já adquiri com Deus, que eu já sei como que Deus age, que eu já estou numa certa estabilidade. Só que num relacionamento com Deus, necessariamente nós vamos ser desafiados a enfrentar o novo, querido. E às vezes aquilo que está muito bem fundamentado na tua cabeça, se não é uma quebra de princípio absoluta de Deus, possivelmente Deus vai te colocar diante de uma situação desafiadora para você exercitar a fé e confiar que a vontade dele é superior à sua e é muito melhor que a sua. Amém? Então ele vai nos encurralando e de repente, Deus, mas parece que não é bom, vamos ficar aqui. Vamos ficar aqui, nesse lugar. E elas precisaram, elas tinham um óleo que estava apagando ali naquele momento, porque o noivo demorou, mas as prudentes precisaram renovar a candeia, sim ou não? Elas precisaram colocar um óleo novo sobre a candeia. Para que o quê? Para que a grande experiência do casamento acontecesse. Para que o momento nupcial fosse o mais extraordinário possível. Eu acredito que Deus vai renovar a sua igreja de uma forma tão única para esse final dos tempos, que a igreja, queridos, vai se tornar realmente irreconhecível. De tão linda, maravilhosa, gloriosa, esplendorosa que será, porque ele não vem, como eu já disse aqui tantas vezes, ele não vem buscar uma noiva mequetrefe, ele vem buscar uma noiva extraordinária. Para a noiva mequetrefe, ele fez há mais de 2000 anos atrás o que ele fez. Para o quê? Para que ela tivesse o Espírito Santo, para conseguir agora estar preparada. Uma noiva sem ruga, então não vai ter as ruguinhas. O noivo pode demorar o que for, a noiva vai se renovar a cada dia. Aleluia. Ai, eu às vezes eu estou já com 40, fiz dia 9 de julho, né, 44 anos. Apesar de não parecer, não precisa falar. Mas a minha oração é essa, porque mesmo como homens, às vezes a gente dá uma olhada na barba, eu falo, Deus, está branca, né? Eu fui lá para o interior, na casa do meu pai, encontrei uns primos lá, tinha um primo da mesma idade que eu, que na época quando criança a gente brincava muito,
Era meu primo, assim, aquele que era parça. Só que a gente estava há uns 15 anos sem se ver, porque depois ele foi para Bahia, a gente, né, foi para rumos distintos. E agora ele voltou lá para a terra dos pais, e agora meu pai foi para aquela região de novo, a gente se encontrou 15 anos. Eu dei uma olhada e falei assim, nossa, parece que ele está melhor que eu. Queridos, eu tenho coragem de falar, essa é a diferença de mim para os outros homens. Essa é a única diferença. Mas daí a gente começa na cabeça a tentar justificar. Não, mas ele está longe de passar pelo que eu passei, pelas lutas. A unção tem o seu preço. Para a alma tentar ficar num lugar um pouquinho mais, né? Mas daí não tem jeito, gente. A gente tem que olhar para Jesus e acreditar que o óleo dele sendo derramado sobre nós, vai vir um brilho que é sobrenatural sobre a nossa face, amém? Vai vir esse brilho e a gente vai olhar para o espelho e vai dizer, que lindo, maravilhoso. Os anos estão me fazendo tão bem, porque isso diz respeito a uma profundidade maior de relacionamento com Deus que eu estou tendo, amém, queridos? Então, nós precisamos crer nisso, precisamos estar abertos para o novo. E eu creio nisso, vai se renovar uma igreja sem ruga, sem mancha, sem mácula, é o que a Bíblia diz. Eu faço parte dessa igreja, eu vou estar lindo, maravilhoso também, amém? Posso estar com 80, 90, 100 anos, eu vou estar lindo em nome de Jesus. E eu declaro que você também, que você estará preparado em nome de Jesus. Dá uma ajuda com o Botox, mas pode ir na bênção, que Deus vai te renovar também. Então, estar aberto para o novo, queridos, isso é desafiador. Porque às vezes a gente fica nas nossas mentalidades ainda escravos. Quando o povo saiu do Egito, que eles estavam no deserto, mas eles tinham aquela mentalidade ainda escrava. Deus queria gerar o quê? Neles um sentimento de que eles podiam depender de Deus e confiar. Eles não precisavam trabalhar arduamente para conseguir o que comer, como eles faziam no Egito. Eles só dependiam de Deus. Só creia que de manhã cedo o pãozinho vai estar lá quentinho para vocês. Só que eles precisavam quebrar essa mentalidade. Por quê? Porque 430 anos eles viveram debaixo de um jugo e assim, não, para eu ter o que comer, eu tenho que trabalhar e ralar, e ser açoitado todo dia, porque é essa a mentalidade que foi incutida sobre o povo. Então, Deus usou os 40 anos para o quê? Para desmantelar essa mentalidade escrava. Para o quê? Para que quando eles fossem trabalhar, porque na terra da promessa eles foram e tinham que conquistar, coisa que eles não fizeram no deserto, sim ou não? Eles não fizeram no deserto. No deserto era só pegar de manhã porque estava pronto. Na terra da promessa eles conquistavam, mas não era simplesmente para servir alguém ou para se alimentar somente, é para usufruir, é para experimentar, é para comer o melhor fruto que a terra poderia dar, queridos. Agora, se a mentalidade não fosse desconstruída, eles não conseguiriam fazer isso depois de 40 anos na terra da promessa. Então eles precisavam de uma mentalidade de conquista. E Deus usou todo o processo para isso. Então nós precisamos estar abertos para o novo. Se Deus quiser fazer uma coisa diferente com você do que aquilo que você imaginou. Às vezes até nas palavras de Deus, a gente recebeu profecias já tantas. E a gente tem a tendência, gente. A gente já pega a palavra profética e já faz, não, glória a Deus. Então Deus vai fazer assim, porque a gente coloca a lógica humana no profético, tentando entender como Deus vai cumprir aquela palavra. E normalmente, não é verdade, gente? Nossa, eu achei que ia ser aqui e tal, dessa forma, e abrir essa porta, e aquela pessoa e tal, não sei o quê, nesse lugar, e de repente Deus vem e faz totalmente diferente, mas aquilo que Ele prometeu é cumprido. Por isso que a gente precisa depender de Deus, gente. É muito mais leve. Então, estar preparado para o novo. Quarto, quando Ele voltar, presta atenção nisso. Quando Ele voltar,
Ele vai vir buscar uma noiva que estará incendiada, queridos. Essa noiva, ela vai estar pegando fogo. Amém? Ela vai estar pegando fogo, essa noiva. O fogo é um pré-requisito para a noite de núpcia. Amém, casais? O fogo é um pré-requisito para a noite de núpcias. As que entraram foram aquelas que estavam com as suas candeias acesas. As que não entraram foram aquelas que não foram prudentes e permitiram que as suas candeias se apagassem. Então, quando o noivo voltar, ele vai pegar uma noiva incendiada, queridos, pegando fogo. Há uma conexão, porque ele tem olhos como chamas de fogo. Fogo com fogo dá um incêndio. Uma catástrofe espiritual positiva, amém? Uma coisa extraordinária. Fogo com fogo, ele vem buscar uma noiva incendiada. Então, quando ele vir a noiva incendiada, ele vai se conectar com a noiva. E fogo com fogo pega fogo, querido. Gera incêndio. E a noite é gloriosa. A noite vai ser gloriosa em nome de Jesus. Então, o fogo é um pré-requisito para o grande dia. Às vezes a gente fala, não, eu sou assim. Não, é o meu jeitão, não. Tem que ter fogo. A gente não está falando de personalidade, a gente está falando de vida no Espírito. A gente está falando de vida no Espírito. Não é uma questão de personalidade, é uma questão de vida no Espírito. Quem tem fogo demonstra fogo. Quem tem fogo mostra fogo. Quem tem fogo esquenta quem está perto dele, querido. Porque isso são características do fogo. Então, não tem a ver com personalidade, não tem a ver com jeitão, não tem a ver com temperamento, tem a ver com relacionamento do Espírito. A igreja vai estar incendiada para esse dia. As imprudentes, queridos, elas não estavam preparadas, as suas candeias apagaram-se. E daí as prudentes falaram assim, vai e compra. Quando elas voltaram depois de comprar, está até o Espírito. Quando elas voltaram, já era tarde, sim ou não? Elas bateram. E o noivo disse o quê? O que o noivo disse, gente? Presta atenção o que o texto diz. O noivo disse, eu não as conheço. Olha que forte isso. Como nos tornamos conhecidos por Deus. Deus conhece todas as coisas, não estamos falando da soberania de Deus, da onisciência de Deus, não é disso. Ele está falando de relacionamento. Ele disse, eu não as conheço. Porque quem ele realmente vai conhecer são aqueles que estarão incendiados pelo fogo do Espírito Santo. Ele vai olhar e vai ver o fogo. Ele viu o fogo, ele fala, entra. Ele viu o fogo, ele fala, as portas se abrem para nós desfrutarmos desse grande momento. O fogo é pré-requisito para esse grande dia, queridos. E para o fogo existir, nós precisamos de óleo. E as imprudentes, elas foram comprar tarde demais, mas óleo é comprado. Óleo é comprado. Óleo fala de um preço que eu e você temos que ter para o relacionamento acontecer, queridos. Para a vida de Deus se manifestar em nós.
Nós não estamos falando de produzir, porque tudo é pela fé, e o que Jesus fez está feito, e ponto final, não é disso que estamos falando, mas nós estamos falando de comprar o óleo é extraído, queridos, da azeitona, a azeitona precisa ser esmagada, espremida, fala de alguém que está disponível, fala de alguém que está sujeito aos processos, fala de alguém que submete às ordenanças de Deus, fala de alguém obediente, fala de alguém que vai para o Getsemane, ao invés de ir para qualquer outro lugar tentar sanar sua alma. Fala de alguém que está ali diante do Pai, a despeito das circunstâncias, e não vira o rosto dizendo assim, não quero mais porque eu não sabia que era tão difícil assim. Mas alguém que está disposto a pagar o preço de todos os dias comprar o óleo, todos os dias estar realmente sendo colocado diante de Deus para ser espremido, para que o azeite, o óleo se escorra, seja realmente escorrido e o fogo se mantenha nas nossas vidas. É uma necessidade direta, queridos. Ele vem buscar uma noiva incendiada. Então assim, se não tiver fogo, quando ele viu para 5 imprudentes, ele não conheço. Não tem fogo, não conheço. Tem fogo? Ah, conheço. Sei quem que é. Precisa existir fogo nas nossas vidas, querido. Precisamos estar preparados com o fogo de Deus nas nossas vidas. Precisamos estar sedentos pela sua presença, pela sua glória, por aquilo que Ele tem para derramar sobre nós. É isso que vai nos distinguir das demais pessoas. E a gente não vai ter fogo para nos distinguir, a gente vai ter fogo para estar preparado, querido. A gente vai ter fogo, vai ter óleo para estar preparado para esse dia. Para estar preparado, para realmente nos casarmos com Ele, para realmente desfrutarmos desse ambiente de glória, queridos. E eu creio que muito disso o Senhor está nos dando a oportunidade de experimentar aqui e agora, aqui hoje, nesse tempo o Senhor está nos dando a oportunidade de experimentar. A cada momento que eu e você vamos e compramos óleo, a cada momento que eu e você vamos e realmente nos permitimos ser trabalhados por Deus para que esse azeite escorra, o fogo de Deus vem sobre nós, e quando Ele chega até mim e você, Ele se conecta comigo e com você por meio desse fogo, Ele se conecta, e aí acontece coisas extraordinárias. Sabe o extraordinário de Deus que tanto você deseja viver, que tanto você espera viver? Pois é, venha preparado. Há tanto tempo nós temos falado aqui, se todos nós chegássemos aqui na igreja já pegando fogo, querido, pegando fogo como igreja, como noiva, aqui ativos, a hora que simplesmente Deus fizer o que Ele quer fazer, nós vamos aqui sermos, em nome de Jesus, tochas vivas nesse lugar. O fogo de Deus será tão intenso, que em nome de Jesus, aos redores as pessoas olharão e sentirão o calor, sentirão a glória, sentirão a presença, se renderão, se prostrarão nas esquinas, porque o fogo de Deus estará aqui, queridos. É para isso que Deus tem nos chamado, para vivermos nessa dimensão, nessa profundidade, nesse lugar, sermos realmente incendiados por Ele a cada dia. É o que Ele quer da noiva. Fecha os teus olhos aí um pouquinho, só aí. O que você tem para apresentar para Ele, querido? Às vezes a nossa às vezes o nosso sentimento é no sentido, eu vim aqui, Jesus, porque eu quero que venha o teu fogo sobre mim, queridos. Traga o azeite, traga a chaminha que talvez esteja aí em você já. Traga para esse momento, traga a chaminha, porque a hora que Ele vira essa chaminha em você, Ele vai se conectar com você de tal forma que você vai se tornar uma labareda viva do fogo dele aqui na terra, em nome de Jesus. Você vai ser essa labareda viva do fogo de Deus aqui na terra, em nome de Jesus. Você vai ser irreconhecível em nome de Jesus. Nada suportará a tua presença, porque o que você carrega não é teu, não é humano, não é natural, é
sobrenatural, é celestial, é glorioso. É isso que Deus quer derramar sobre nós. É isso que Deus quer derramar sobre a sua vida. Ele quer se conectar com você nessa hora, querido. Ele quer se conectar num nível que talvez você ainda não se conectou. Ele quer estabelecer uma conexão entre céu e terra agora. Entre céu e terra agora. Entre céu e terra agora. Se há fogo aí, se há fogo aí, se há fogo aí, Ele vai derramar algo tão glorioso, incomparável, inimaginável. Aleluia! Espírito de Deus, comece a adorá-lo aí. Comece a adorá-lo aí, comece a falar em línguas, se você fala em línguas. Queridos, apresenta o fogo, apresenta a chama que você tem aí dentro de você para Ele. Comece a colocar aí teu coração diante dEle e apresenta aquilo que você tem para Ele nessa hora. É uma conexão, queridos, é uma conexão. É uma conexão espiritual, celestial, é fogo com fogo, é glória, é liberação de algo muito mais extraordinário, muito mais profundo, muito mais intenso, muito mais denso do que aquilo que já experimentamos. Vem, Espírito de Deus, nós estamos aqui queimando por Ti, Jesus. Nós estamos aqui com o nosso coração em chamas, ei, em chamas, Jesus, em chamas pela Sua presença, em chamas, ei, remandere balabas, sarabadarabas, soromandere caralabas, choralabadarabas, choramandere caralabadarabas, em chamas, estamos aqui, Jesus, estamos aqui no Teu altar, com as nossas candeias acesas, Jesus, acenda a sua candeia, 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 xerebadaralabas, xerabadaralabas, xaramandara cara labas, xaralabadara cara labas, xaralabadaralabas. Seja 5 prudentes. Você vai estar aonde? Você vai estar aonde? Jesus, eu estou no grupo das 5 prudentes.